Vamos dar início a uma série de como lidar biblicamente com as emoções dos nossos filhos. Mas antes de começar, eu gostaria de compartilhar uma frase do Spurgeon com você. Essa frase tem norteado o meu ministério entre as crianças e as mães. E essa frase do Spurgeon diz assim: feliz é quem tem esfera de serviço entre as crianças. Quanto mais cedo uma alma é iluminada, mais curta é sua noite de escuridão. Quanto mais cedo esta criança conhecer o evangelho da graça e da misericórdia de Deus, menos tempo ela vai passar na escuridão e na escravidão do pecado. Então, que precioso é falar de Jesus para as crianças. Que privilégio temos nós, mães, pais, de evangelizar dia a dia os nossos filhos. Agora vamos para o nosso episódio, que é como lidar biblicamente com as emoções dos nossos filhos. E hoje nós vamos falar sobre o medo. O que você fala para o seu filho quando ele está sentindo medo? Como você lida com as emoções dos seus filhos? Ira, ansiedade, raiva. Quando o seu filho está angustiado, como você aconselha ele? Nós não podemos negligenciar as emoções das crianças. Assim como nós adultos, as crianças também sofrem. As crianças também têm ansiedade. As crianças também se sentem inseguras. As crianças também sentem medo. A primeira coisa que nós, pais, devemos considerar é que é impossível oferecer um alimento espiritual para o nosso filho, oferecer a palavra de Deus, sem nós, pais, não termos nos alimentado primeiro. A nossa vida devocional, o nosso tempo de leitura da palavra de Deus precisa estar em dia. Tenham intimidade com Jesus. Leiam a palavra de Deus, meditem na palavra de Deus, porque isso vai capacitar você, pai e mãe, a aconselhar biblicamente o seu filho. E muitos pais e muitas mães podem dizer assim: eu não sei como aconselhar meu filho, eu não sei o que dizer, eu não sei se ele vai entender. Nós não podemos negligenciar ou esquecer do poder do Espírito Santo e o poder da palavra que ensina, que corrige. O Espírito Santo é totalmente capaz de falar ao coração dos nossos filhos. Então, busque a palavra de Deus e creia que o Senhor vai te capacitar, que Cristo está ao seu lado. Em segundo lugar, precisamos estar atentos e sensíveis para ouvir os temores e as angústias dos nossos filhos. Converse, se aproxime, crie um relacionamento íntimo, próximo dos seus filhos. Certa vez eu escutei uma frase que mexeu muito comigo, que dizia assim: os pais perdem o coração do filho não para a faculdade, não para a escola, não para os amigos. Os pais perdem o coração dos filhos em casa. Ou seja, nós precisamos fortalecer o relacionamento com os nossos filhos, trazê-los para perto de nós, porque só assim vamos conhecer as reais dificuldades, vamos reconhecer os sentimentos e as emoções que estão em desordem. E é nosso dever como pais acolher, aconselhar e trazer uma resposta biblicamente ao coração dos nossos filhos. Se é o medo que o seu filho está tendo, pegue essa oportunidade para falar da graça de Deus e para levar essa conversa rumo a Cristo. Escute essa criança, fique atento. É importante, para ouvir com pureza, a gente criar um espaço dentro de nós para ouvir as palavras e o significado daquelas palavras para aquela criança. Então não menospreze, escute com atenção, não fique pensando em outras coisas, dê a sua real atenção ao seu filho.
Muitas vezes os nossos filhos estão conversando com a gente ou falando alguma coisa e a nossa mente está divagando, a nossa mente está voando, nós estamos pensando em outras coisas, no serviço que a gente tem para fazer, na casa que a gente tem para arrumar. Pare! Nesse momento, escute o seu filho com atenção, dê a ele sua real atenção, o seu amor, o seu carinho. Aí, depois de ouvir, você vai oferecer um consolo, você vai oferecer a palavra de Deus para aquela criança que está com medo. Priscila, como então eu vou aconselhar biblicamente o meu filho que está sentindo medo? Você vai ouvi-lo, como nós já falamos, e depois você vai abrir a sua Bíblia e vai dizer: meu filho, você sabia que a palavra de Deus fala sobre o medo? Você sabia que Deus promete estar conosco quando nós nos sentirmos inseguros, quando nós sentirmos medo no nosso coração? Filho, vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer sobre o medo? Salmo 56, 3. E aí, pai e mãe, você vai ler a palavra de Deus. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Filho, quando você sentir medo, confie no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está com você. Quando o medo bater no seu coração, lembre-se da presença de Deus em ti. Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por que a gente não deve se apavorar? Porque nós temos a presença de um Deus forte, que nos ajuda, que nos fortalece, que tira todo medo. E quando a gente confia no Senhor, a gente pode dar tchau pro medo. A gente pode deixar o medo de lado, porque muito, muito, muito poderoso e muito forte é o nosso Deus em nós. Você pode também contar uma história bíblica para esta criança. Se for uma criança mais velha ou um adolescente, você pode trazer à memória essa história que ela já conhece. Por exemplo, a história de Jesus acalma a tempestade. Lá em Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. A história é o seguinte: Jesus estava no barco com os discípulos. Ele estava cansado porque ele tinha pregado muito. E ele acabou adormecendo. Veja bem, você está contando a história para a criança. E ele adormeceu. E de repente veio uma forte tempestade. E os discípulos ficaram angustiados, com muito medo. E o que acontece? Jesus se levanta e acalma a tempestade. Contou essa história para a criança? Agora você vai fazer uma aplicação. Meu filho, não tenha medo. Sabe por quê? Jesus está conosco no nosso barco. Às vezes a gente vai se sentir tão angustiado, com tanto medo, e às vezes vai achar que a gente está sozinho. Mas nós devemos nos lembrar que Jesus está presente e Jesus acalma a tempestade. Jesus é poderoso e Ele pode tirar o medo do nosso coração. Só Ele pode. Vamos orar? E aí, depois de você ler esse texto, depois de você conversar e fazer uma aplicação ao coração desta criança, você vai orar com o seu filho. Feche os olhos, meu filho, vamos orar. Nós devemos confiar que o Senhor vai escutar as nossas orações. Aquela palavra que você falou ao coração do seu filho, aquele texto bíblico, aquela história que o Senhor te usou como instrumento para falar ao coração do seu filho, quando ele estiver sentindo medo de novo, o Espírito Santo vai trazer à mente, ao coração do seu filho, essa verdade de que Jesus está com ele no medo. E não só, eu até me emociono um pouco, e não só
o privilégio de falar aos nossos filhos, mas como também de, enquanto eu converso com meu filho, ele a lidar com o medo dele, o Senhor também vai falando ao meu coração. Olha que precioso isso! Enquanto eu consolo, enquanto eu ensino ao coração do meu filho, o Espírito Santo também consola o meu coração. Olha que precioso, que privilégio temos nós, pais e mães, temos de falar da palavra de Deus ao coração dos nossos filhos. E eu vou ficando por aqui e espero você no nosso próximo episódio. Tchau!